Olá! Vamos começar a nossa análise de hoje olhando uns trechos do livro Lado a Lado, do Sidney N. Soares. A pergunta principal que ele coloca é: o que significa, na real, caminhar todo dia lado a lado com Deus? O Soares ele parte da ideia de que essa caminhada precisa de como um acordo, sabe? Uma sintonia ali que é chave numa relação com o divino. Então, a nossa ideia aqui é explorar o que ele pensa sobre essa parceria, a humildade que isso pede e como a sabedoria de Deus pode parecer estranha pra gente, né? Ok, vamos lá, desvendar isso. E essa sintonia, já começa com uma coisa interessante que o livro traz. Como é que a gente junta a ideia de um Deus infinito, perfeito, com a nossa condição humana tão limitada, com falhas? O ponto central que o Soares desenvolve é que, mesmo sendo tão grandioso, Deus escolhe se conectar com a gente de um jeito simples, humilde, um caminho que parece até ir contra todo aquele poder que ele tem. Aqui a coisa fica bem interessante mesmo. O autor usa bastante a história de Gideão para explicar isso. Pensa no contexto. Israel está sofrendo da mão dos midianitas, um pessoal militarmente bem mais forte. Aí Deus escolhe Gideão, um cara que se achava o menor da turma. E a primeira ordem divina é chocante: diminuir e muito o exército. Nossa, muito. Dos 32 mil homens que ele tinha, que já era pouco contra os 135 mil inimigos, o exército cai para só 300. Lembra daquele teste da água? Que 9.700 foram mandados embora porque beberam cachorros. Sim, sim. Reduzir tanto assim parece totalmente contra qualquer lógica de guerra, né? E é justamente essa aparente falta de lógica que o Soares explora. Para ele, essa redução absurda não foi uma imprudência de Deus. Foi uma demonstração pensada. Deus estaria criando de propósito um cenário onde a vitória seria tão, mas tão improvável pela força humana que só podia ser coisa dele. O objetivo seria ensinar a depender totalmente dele, sabe? Para tirar qualquer chance de Israel ficar se achando pelas próprias vitórias. É uma lógica que vira de cabeça para baixo o nosso jeito de pensar a estratégia. E a tática de batalha que vem depois é tão esquisita quanto. O livro detalha a instrução, né? Dividiu os 300 homens em 3 grupos. Cada soldado ia levar uma tocha acesa, mas escondida num jarro de barro vazio, e uma trombeta. Aí, de noite, na hora certa, todo mundo tinha que quebrar o jarro ao mesmo tempo, mostrando as tochas, e tocar a trombeta com força. Que ideia, né? O foco não era nem lutar direto, mas criar pânico, confusão e fazer parecer que tinha um exército enorme atacando de todo lado. Quase um truque psicológico. Como é que o autor vê isso, comparando com táticas militares normais? Então, esse é um ponto central na análise do Soares. Ele até admite que a tática tem elementos de guerra psicológica, de surpresa, coisas que generais como Alexandre o Grande ou Sun Tzu também usavam. Mas ele destaca a simplicidade que chega a ser desconcertante e a origem divina dessa estratégia de Gideão. Não eram armas, eram objetos simples usados de um jeito inesperado. O livro reforça aquela ideia lá de 1 Coríntios de que a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. Ou seja, o que parece sem pé nem cabeça pra gente pode ser a melhor estratégia no plano de Deus. Essa história do Gideão uau, impressionante. Mas ela parece indicar algo maior, um jeito que Deus tem de agir sempre. Não é só ali. Exatamente. O Soares defende que existe um padrão que se repete no jeito de Deus operar pelo que a gente vê nas Escrituras. Esse padrão muitas vezes envolve usar o pequeno, o fraco, o que parece insuficiente para fazer coisas enormes e impossíveis. A ideia principal é que a presença de Deus é que multiplica o potencial, fazendo com que um com Deus seja a maioria. E essa lógica de usar o pequeno contra o grande não fica só em Gideão, né? O livro deve ter outros exemplos. Sim, e são exemplos bem conhecidos que ajudam a ver esse padrão. Pensa em Davi contra Goliás. O Soares não vê só como um ato de coragem de um menino. Ele destaca como aquilo subverteu a lógica militar da época. Foi agilidade, fé e uma ferramenta simples afunda contra a força bruta, a armadura pesada, a intimidação. Ah, sim. Faz sentido. Ou então a multiplicação dos pães e peixes. Era óbvio que 5 pães e 2 peixes não davam para nada, mas virou comida para uma multidão. Tem também o azeite da viúva, que um pouquinho de óleo encheu um monte de vasilha vazia.
Em todos esses casos, a gente olha e vê limite, né? Mas a ação divina transforma o pouco e muito. A falta, sugere o Soares, tá muitas vezes no nosso jeito de olhar. Entendi. Então, a mensagem principal que o livro passa é essa necessidade de confiar no jeito de Deus fazer as coisas, mesmo quando parece desafiar o nosso bom senso ou parecer, sei lá, simples demais. Isso exige uma boa dose de humildade, né? Para aceitar que os métodos de Deus podem não ser os nossos. Isso mesmo. E aí a gente chega na reflexão final que o Soares propõe, ele usa uma expressão ótima, complexo, porém simples, para descrever Deus. A simplicidade que a gente vê nas ações dele, tipo usar 300 homens ou uma funda, na verdade esconde uma complexidade, uma sabedoria que funciona num nível diferente do nosso. E a provocação que o livro deixa para a gente pensar é essa. Se a gente aceitar esse padrão divino, onde o pouco vira muito, onde a fraqueza aparente é por onde o poder age, como a gente viu com Gideão, com Davi, com a viúva, como isso poderia mudar o jeito que a gente encara aqueles desafios na nossa vida que parecem intransponíveis pela lógica humana. Talvez a chave não seja sempre buscar mais recursos humanos, mas tentar se sintonizar com essa lógica divina do que parece impossível. Fica aí pra gente refletir.